Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para explicar esse conteúdo novo, que na verdade não é novo, porque vocês já viram mais ou menos no ano passado. Então, olha, a gente acabou de estudar a semelhança entre dois polígonos, não é isso? Eu expliquei para vocês que para dois polígonos serem semelhantes, se eu pego o polígono e aumento de tamanho ou reduzo o seu tamanho, ele vai permanecer semelhante ao outro se os seus ângulos continuarem os mesmos. Percebe aqui 75, 75, 65, 65, 40, 40. Eu diminui um pouco. E os seus lados devem ser proporcionais, que a gente tem que montar a razão. 4 sobre 2 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 8 sobre 4, do primeiro em relação ao segundo. Dividindo aqui, eu vou encontrar sempre o mesmo valor, 2, 2 e 2. Então, se eu tenho... Só que nesse caso, gente, agora vamos estudar só os triângulos. Eu tinha explicado para vocês sobre a semelhança dos polígonos em geral. Agora a gente vai focar no estudo dos triângulos e estudar algumas propriedades do triângulo. Então, se eu tenho dois triângulos, nesse caso eu reduzi o tamanho em relação ao primeiro, né? Reduzi a imagem. E eu quero saber se esse triângulo é proporcional a ele. Então, eu botei os dois conceitos, ó. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que os ângulos correspondentes sejam iguais. Correspondentes quer dizer que estejam do mesmo lado, tá? Esse é igual a esse igual a esse igual a esse. Eles estão no mesmo lado em relação à figura. E os lados devem ser proporcionais. Se acontecer isso, os triângulos são semelhantes, tá bom? Eu vou explicar para vocês essa propriedade do triângulo, tá? Então, partindo disso de triângulos semelhantes, vamos para aqui. Pessoal, a propriedade diz: se traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e gerar outro triângulo, então este triângulo será semelhante ao primeiro. Ou seja, se eu passar um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados, ou seja, eu tenho aqui a base, para ser paralelo, eu tracei um segmento de reta aqui no meio, tá vendo? Eu tinha o triângulo ABC, com esse ângulo aqui de A, tá? Esse ângulo B e esse ângulo C, ok? Beleza, eu vou chamar esse ângulo aqui 4. Pessoal, percebam que eu fiz algumas alterações aqui. Aqui tava 1 e outro, tava 2 e 4, eu mudei pra ficar mais fácil, eu coloquei os mesmos valores. Então, vocês que copiaram o resumo, prestem atenção pra fazer essas alterações que eu fiz. Então, o que é que eu percebo? Que eu tinha o triângulo ABC e tracei esse segmento de reta aqui, dividindo o triângulo ao meio. Quando eu divido esse triângulo ao meio, eu continuo tendo o triângulo ABC e formo um triângulo menor, A, B', C'. Porque como eu tracei um segmento de reta, eu criei um ângulo aqui e um ângulo aqui. O ângulo que eu criei desse lado, ele vai ter o mesmo... vai ser o mesmo ângulo desse aqui, tá vendo que eles são correspondentes. Eles estão do mesmo lado, vamos dizer que eles estão na mesma posição. Então, esse ângulo vai ser igual a esse. Só que como é um novo ângulo, eu coloquei a linha para dizer que é um ângulo novo, tá certo? Aqui C, como é o mesmo ângulo, eu botei C também, porém eu destaquei com a linha para dizer que é um novo ângulo. Então, eu formei um triângulo aqui, ó, A', B', C', ok? Esse triângulo aqui, ó, que eu formei novo, ele vai ser o quê? Semelhante ao triângulozão, ou seja, os seus ângulos correspondentes terão a mesma medida e os seus lados, que eu vou mostrar para vocês, serão proporcionais. Então, vamos explicar aqui, ó. A medida do ângulo A, como o ângulo A, ele permanece A, tanto para o triângulo grande quanto para o triângulo pequeno, é A único. Então, não precisei colocar linha, porque eu não mudei, eu não criei um novo ângulo. Esse ângulo, ele serve para o triângulozão e para o triângulozinho. Então, a medida, M de medida, a medida do ângulo A, quando eu boto o chapéuzinho na letra, porque eu tô dizendo que aquilo é o ângulo. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A, ou seja, não teve alteração. A medida do ângulo B
vai ser igual à medida do ângulo B', ó. Esses ângulos, eles terão o mesmo valor. A medida do ângulo C vai ser igual à medida do ângulo C'.